Toda honra e toda glória seja dada a Deus. Irmãos, hoje quem me vê aqui na Europa pensa que eu sou rico, que eu sou... Eu não sou não, irmão. Deus fez uma promessa que ia mudar meu documento. Meu pai é português, né? Então eu nunca imaginaria que um dia eu ia conseguir isso. Deus se usou de um irmão advogado, muito experiente. Deus preparou de uma forma maravilhosa. Foi assim preparado a minha documentação portuguesa, a qual eu também sou português de sangue por causa do meu pai. Cumpriu essa palavra, né? Mas já é um milagre que eu estou contando. Agora eu vou contar outro. Certo, irmãos? Deus tem nos surpreendido com muitas coisas. Vou contar um que Deus fez aqui, quando eu cheguei aqui, irmãos. Eu já não estava mais naquela instituição a qual eu pertencia. E quando eu vim para cá, irmãos, estava muito enfermo. Eu ainda continuo enfermo, mas a minha enfermidade, para os irmãos terem uma ideia, ela atacou a minha mente. Teve momentos que eu surtei quando eu estava no Brasil. E aconteceu muita coisa que não é bom nem contar porque não edifica. Não estava mais na instituição, mas não tenho nada contra ninguém de lá. Muito pelo contrário, Deus que os guarde. Cada um vai dar conta da sua alma, assim como eu quero dar da minha. Então, irmãos, eu estava numa situação difícil quando eu cheguei, porque não morava nessa casa aqui, eu ainda não estava fazendo alguns trabalhos que hoje eu faço, né, por misericórdia, trabalhos que não são muitos, que não ganha muito, mas por causa da minha enfermidade, que eu não posso trabalhar de outra forma, porque eu estou com problemas, quem olha, estou saudável. Estou com problemas sérios, fiquei também com uma sequela. Alguém pode dizer, isso é um espírito. Irmão, você não sabe. Paulo teve um espinho na carne. E eu também tenho. Mas por isso eu não posso fazer força. É uma coisa... Eu com esse corpão aqui, quem olha pensa que eu não tenho nada. Mas você vai ver meus exames e você fica assustado. Mas Deus tem me dado a graça de suportar. Tem dia que eu não consigo nem... Para levantar um trabalho, irmão. Aí vai chamar de preguiçoso. Vocês não acreditam, irmão, que tem irmãos daquela instituição que fala isso? Não viveram a minha pele, não passaram o que eu passei. Mas também não fizeram aquilo que Deus me deu a graça de fazer. Mas deixa isso para lá, irmão. Toda a glória seja dada a Deus. Então eu estava aqui, irmão. Morava noutra casa. O aluguel era bem mais barato. Claro que naquela época, faz alguns anos já. Lugar bem privilegiado, foi uma obra que Deus fez, usando de uma pessoa que nem me conhecia. Isso daí eu conto outro dia. E de repente, irmãos, tinha me acabado o meu dinheiro e eu precisava ir no supermercado. E eu vinha descendo, irmãos, da estação do metro, que eu morava numa outra casa. E era perto da minha casa também. Hoje também eu moro perto da estação do metro. Graças a Deus, praticamente perto do mesmo lugar que eu morava anteriormente. E quando eu estava descendo a praça, uma praça muito bonita que tem ali, irmãos, um parque, né? Eu vinha descendo e vinha conversando com o Eterno, dizendo, Senhor, eu preciso de um valor pequeno para me passar no supermercado, e eu não tenho, Senhor. Eu ainda não estava recebendo os meus benefícios, por causa da minha enfermidade, irmão, que realmente me deu problemas sérios. Até hoje ainda... Se você ter ideia, eu tomo 8 comprimidos. Deus não me libertou. O que eu vou fazer? Deus me libertou daqueles surtos. Eu não tenho mais, graças a Deus. Mas, irmão, nunca fiquei dependente, mas Deus permitiu. Tem coisa que Deus permite, até o momento que Ele quer, irmão. Por isso ninguém julgue. Está enfermo porque é o mal, que não sei o que. Irmão, se fosse assim, então, Paulo também não teria o espinho na carne dele. Eu não estou me comparando com Paulo. Mas todos nós temos que passar algum processo nessa vida, não é, irmãos? Eu agradeço a Deus até pela enfermidade que eu tenho. E eu estava descendo aquela praça, irmão, aquele parque. Comecei a falar com Deus sobre aquela importância, que não era muita, mas eu precisava ir no mercado. E estava ventando, irmãos. Aquele parque estava praticamente vazio. Sempre tem muita gente. Eu desci assim, aquela descida do parque. Deus visitou meu coração e falou, olha para o lado direito. Quando eu olhei em cima de um banco daquele jardim, irmão, com vento,
tinha uma importância de dinheiro, irmão. O vento balançava o dinheiro para lá e para cá, irmão. E o dinheiro não caía no chão. O vento não levou o dinheiro. Aí o Senhor falou, pega o seu dinheiro ali, no meu coração. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. É incrível. Eu peguei o dinheiro, aí Deus me visitou, dentro de mim pôs alegria e falou, agora vai lá fazer o que você tem que fazer. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, assim aconteceu também quando eu fui alugar aquela primeira casa. Eu cheguei aqui, irmãos, fui recebido muito bem por uma família que é da Assembleia de Deus. Fui encaminhado até lá, porque eu ficava preocupado de ir até os irmãos da denominação que eu exercia o ministério. Eu não conhecia eles e poderiam eles achar que eu era uma pessoa trapaceira ou que eu era uma pessoa que tivesse uma boa índole, porque infelizmente eu não vou entrar em detalhes sobre a denominação, não quero falar mal de ninguém, mas aqueles que já conhecem sabem o que eu quero dizer. Mas eu fui numa Assembleia de Deus. Quando cheguei lá, irmãos, eu participei de uma oração com o nosso caríssimo irmão, não vou falar o nome dele. E quando terminou a oração, eu estava com o irmão da congregação, inclusive, junto comigo. E quando terminou a oração, irmãos, eu não tinha onde ficar. O dinheiro que eu tinha era pouco. A princípio eu fiquei na casa daquele irmão, que já foi um milagre. E depois eu posso contar como foi, mas eu senti de contar essa parte. Aquele pastor, aquele pregador olhou para a igreja e o nosso irmão falou com ele, olha, ele está na minha casa, mas vai chegar algumas pessoas que eu tenho que tratar um assunto, ele é advogado, tem que tratar um assunto, então ele não vai poder ficar, porque essas pessoas já tinham marcado de ficar na minha casa, não vai ter lugar para hospedá-lo. Se o irmão pudesse fazer alguma coisa, então o irmão olhou para a igreja, irmão, e disse assim, irmãos, tem um servo de Deus aqui, um homem de Deus, ele nunca tinha me visto, irmão. Que ele não trouxe nenhuma carta de recomendação da igreja da onde ele saiu, mas quando eu olhei para ele, o Espírito de Deus falou comigo, glória ao nome do Senhor, que era para mim recebê-lo. A minha casa, os irmãos sabem que eu tenho pouco quarto, minha casa é pequena, mas eu vou fazer uma pergunta, qual de vocês sentem de receber, como é o nome do irmão? Eu falei Raul. Qual de vocês sentem de receber, me chamou até de pastor, receber o pastor Raul, porque eu era ancião na outra denominação. Ele falou, já que o irmão era ancião lá, eu vou chamar o irmão de pastor aqui. Eu falei, não faz isso, irmão, eu vou chamar. Qual de vocês recebe o pastor de Raul? Porque aquele que receber um profeta, receberá o galardão de profeta. Falou bem assim, irmão, por incrível que pareça, quase que deu briga dentro da igreja. Que apareceu bastante gente para querer me levar para casa, irmão. Aí o irmão que era o presidente ali daquela igreja, praticamente, ele é o presidente, ele é o líder ali naquela assembleia, né? E tem muitas assembleias, muitos ministérios da assembleia. Ele chamou a mim e falou, pode ficar em paz, volta hoje para casa do doutor aí, e amanhã eu já ligo pro irmão, vou dizer onde o irmão vai ficar. Muita gente aí, eu não quero deixar ninguém triste, eu vou ver o lugar que o irmão possa ficar mais à vontade. Quando foi no outro dia, Deus preparou para mim um quarto, irmão, todo imobiliado, banheiro, tudo certinho. Eu cheguei para o casal que estava lá e perguntei quanto que seria para mim ficar ali. Eles olharam para mim e falaram, olha, vai ser caro, só a oração do irmão. Glória ao nome do Senhor. Deus preparou. Eu fiquei ali, irmãos, comecei a procurar um trabalho, depois arrumei um trabalho, aí a minha enfermidade manifestou de uma forma, irmãos, que só Deus para ter misericórdia, não deu para continuar naquele trabalho. Eu tinha que andar muito, subir muita escada, e eu também, além do problema que eu tenho um problema renal, até inclusive semana que vem terei que passar por não é uma cirurgia, mas é um procedimento quase cirúrgico, peço oração. Uma coisa é, irmão, que eu não tinha dinheiro para dar, aqui eles pedem às vezes 2 calções é 2 aluguéis adiantados e mais um aluguel do mês. E eu não tinha. Então na rua, Deus falou comigo, sai
e vai até a estação Gil Vicente, que é uma estação que tem próximo de metrô. Eu peguei e desci na estação Gil Vicente. Quando eu estava ali, Deus me visitou e pôs no meu coração: fica aí. Eu fiquei, irmão, em comunhão com Deus. Veja, não estava naquela denominação mais. Estava só em Jesus Cristo. Eu fiquei em comunhão com o Senhor. De repente, irmão, eu vi um senhor, assim, forte, saindo de uma loja, irmão. Muito movimento ali, irmão, muito movimento. Mas aquele senhor me chamou a atenção. Faz tempo que eu não o vejo, que Deus o abençoe onde ele estiver. Eu nunca tinha visto ele, não conhecia ele. Deus falou comigo: atravesse a rua e pergunte àquele senhor se ele sabe onde tem um apartamento para alugar para você e para sua esposa. Irmãos, era uma loucura, eu não tinha dinheiro para nada, eu tinha que arrumar um trabalho que eu ficasse fixo. Mas a enfermidade estava me pegando do jeito que eu não tinha jeito. Irmãos, eu atravessei a rua, fui falar com aquele senhor. Ele olhou para mim e falou: você é brasileiro? Eu falei: sou. Ah, minha esposa também é brasileira. Você está trabalhando com o quê? Eu mostrei para ele o trabalho que eu ia efetuar. Ele falou: ah, me interessa. Vamos comigo lá no meu escritório. Ele nunca me viu, me colocou no carro, me levou no escritório. E ali foi conversado. Foi ligado para o Brasil, irmãos. E certo é que o negócio não foi fechado. Eu fiquei triste. Se fechasse aquele negócio, irmãos, eu ia ganhar uma comissão muito alta. Eu ia ter condição de pagar até mais. Ia ter condição de ficar alguns meses tranquilo pela comissão que daria, irmão. Porém, não fechou o negócio. Quase fechou, irmão. Quase. Chegou assim. Eu já estava dando glória lá que estava fechando. Por uma palavra que o dono da empresa falou, acabou o negócio. Irmãos. Certo é que, eu não vou dizer o que é, porque isso aí é uma coisa particular dele. Eu sei o que foi. Acabou o negócio. Eu fiquei muito chateado, muito triste. Mas Deus não queria. Aí aquele cidadão me levou até onde eu estava. Disse para mim: amanhã de manhã eu vim aqui te pegar para nós tomar um café. Ele nem me conhecia. No segundo dia, foi lá cedo, me pegou para nós tomar um café. Ele falou: você está muito ocupado? Eu falei: não, por quê? Então você vai ficar o dia comigo? Porque eu senti de você ficar comigo. Fica aí, vamos sair junto aí, vou te mostrar, pra você conhecer alguns lugares. E eu fui junto com ele, irmão. Eu não sabia que ele era um campeão de boxe, King Box aqui de Portugal. Eu não sabia que ele era muito conhecido. Nem conhecia, não sabia, irmão. Uma pessoa muito influente, muito conhecida, muito educado. Irmão, quando chegou a tarde, não me lembro se foi nesse mesmo dia ou no outro dia, a minha esposa chegava. Depois, no outro dia, minha esposa depois veio, né? Quando eu vim primeiro, depois ela veio em segundo. E eu já tinha onde recebê-la, porque eu já tinha um lugar para ficar. Nisso, irmão, eu recebi um telefonema desse mesmo amigo, é um amigo que eu não sabia nem que era meu amigo, mas virou meu amigo, porque, imagina, uma pessoa que você nem vê, não sabe quem é, nunca fez, de repente aparece do nada e começa a fazer, né? E outra coisa, ele disse que ele era ateu. Eu comecei a falar de Deus para ele, a ponto dele chegar para mim e falar: ó, Deus, vai com Deus, fica com Deus. Ele era ateu e mandava ficar com Deus e ir com Deus. É engraçado. Mas Deus sabe por quê, né, irmão? Quando Deus quer fazer obra é assim mesmo. Irmão, Deus permitiu que eu fui no café com ele. Aqui tem muito café, um café muito conhecido, não vou falar o nome para não fazer propaganda. E quando eu cheguei ali, irmãos, eu e minha esposa, ele falou: já tem um apartamento para o irmão, para você, Raul. Eu falei: apartamento? Como assim? Você não pediu para um apartamento? Eu falei: mas eu já sei, você não tem dinheiro. Pensa que eu não sei? Eu fiquei quieto, não falei nada para ele. Eu não tinha mesmo. Ele falou assim: olha, é o seguinte, daqui a pouco, aqui eles falam senhorio. Daqui a pouco o senhorio vai chegar aqui e eu vou conversar com ele. Tá? Você vai alugar esse apartamento hoje. Eu fiquei assim: mas como? Daqui a pouco chegou um senhor muito educado, irmãos, muito educado, sentou ali na mesa, começamos a conversar, e esse meu amigo, né, falou com ele: olha, ele não me conhecia, nunca tinha me visto,
Ele me viu só aquele dia, fazia 3 dias praticamente que ele tinha me visto, que ele me conhecia. Ele falou assim, olha, esse aqui é meu amigo há muitos anos. Eu falei, amigo há muitos anos? Mas como? Deus falou para mim, fica quieto. É mistério, né, irmão? Às vezes a gente já vivia, talvez até lá no céu junto, a gente não sabe, né? Só Deus é que sabe, né, irmão? Tem cada coisa que não dá para explicar, né, irmão? Sei lá. É mistério de Deus. Certo é que ele falou que já me conhecia há muito tempo, que eu era uma pessoa de Deus. Falou assim, eu quieto, irmão. E ele não crê em Deus, irmão. Só que ele sumiu, nunca mais vi ele. Não sei onde que está, se mudou, não sei. Ele falou assim para aquele senhor, só que eu até estou devendo dinheiro para ele. Eu falei, meu Deus. O senhor falou, fica quieto. Eu não devia nada para ele, irmão. Mas não fui eu que falei, foi ele. Deus só mandou ficar quieto. Ele quer alugar o seu apartamento. Mas ele precisa de um fiador. Ele olhou para o senhor e falou, senhor, o senhor não acredita no que eu estou falando com o senhor? O fiador aqui é o dinheiro. Ele já vai pagar adiantado para o senhor, um aluguel adiantado e a metade do calção, já paga já. Ah, é? Eu não estou devendo para ele. Pegou e jogou um envelope em cima da mesa. Olha o dinheiro que eu estou te devendo. Eu fiquei assim, abri, irmão. Senhor dos exércitos. Irmão, tinha lá o dinheiro para me pagar o aluguel, pagar o calção, a metade do calção, e ainda fiquei com pouco, porque Deus fez uma obra que eu vou contar daqui a pouco, já. Já aluguei naquela hora, isso era numa quarta-feira, salvo erro, não me lembro bem. Ele falou, quando é que ele pode entrar? Ele falou, sábado ele já pode entrar. Então, para quem estava de favor na casa dos outros, ele estava com aluguel pago, certo, irmãos? E também com a metade do calção, e saindo dali, aquela pessoa a qual eu nem mal conhecia direito, falou, agora você precisa de uma conta. Me levou num banco, pegou uma importância que não foi pouca, pegaram meus documentos, que eu já tenho documentação europeia, abriu uma conta, depositou o dinheiro e falou, esse aqui você não está me devendo nada, esse aqui é para você. Glória a Deus. Certo, irmãos? O restante eu paguei, tanto o aluguel como o calção, com o trabalho, enfim, paguei a ele. Foi só, não foi que ele me deu, ele deu aqui naquele momento para mim pagar o aluguel. Depois eu paguei a ele com o trabalho que eu fazia e depois eu fiquei muito mal mesmo, tive que ir ao médico e naquele momento então fiquei impossibilitado devido à minha situação. Hoje melhorei um pouco, mas eu não, quando ando me dói muito, muito. E eu não vou contar as enfermidades aqui, eu estou contando um milagre, irmão. Quem olha para mim não sabe, porque quem vê fora não sabe como está dentro. Mas eu agradeço a Deus que Deus preparou, irmãos, isso tudo. E hoje, graças a Deus, eu faço alguma atividade, mas é uma atividade que eu dependo muito, para mim atender a obra, dependo muito de cooperação pelo canal, porque eu não estou na denominação. Eu vou ali, de vez em quando Deus me coloca no coração. Não tenho nada contra ninguém dali, irmãos. Já falei muita coisa, mas eu não estou afim de falar mais nada, sabe? Só quando eu vejo alguma injustiça com um pobre, com alguém que tá passando mesmo, aí às vezes eu falo sim, porque eu tenho o direito de me expressar, mas eu não xingo ninguém, não condeno ninguém. Tanto é que eu congrego de vez em quando ali com eles, me respeitam, principalmente o irmão que está ali. Mas isso é quando Deus prepara. Eu sirvo a Deus mais, irmão, aqui na minha casa. E também eu fui admitido como ancião na ICP. ICP é a Igreja Cristã Primitiva, tem o nome de Casa de Oração, lá no Rio de Janeiro. Eles foram na minha casa, me reconsideraram. Se bem que Deus já tinha mandado um anjo para falar comigo, uma visão, eu não vou contar isso agora. E reconsideraram no ministério. Então, praticamente eu sou ancião deles, da igreja deles. Porém, aqui em Portugal não tem. Mas são um povo muito simples, humilde. Tem no Pará, tem no Rio de Janeiro, em vários lugares. E no Pará está tendo batismo de 70 almas, mais ou menos,
Já tem batismo mensal. Né? Deus está abençoando grandemente lá. Também tem vários grupos de anciães que eu tenho comunhão, um grupo de anciães que eles chamam dos 7 trovões, que eles falam. Eu não tenho nada contra ninguém, eu não tenho nada contra, eu amo a todos, irmão. Eu quero só uma coisa, entrar no céu. Eu acho que esse aqui ficou meio longo. Eu vou parar aqui e vou fazer outro. Mas entenderam, irmão? Deus preparou tudo e hoje eu estou dando glória a Deus. Porque Deus proverá na nossa vida. Toda a glória e honra seja dada ao Eterno.